Oi, gente! Segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Que privilégio estar no ar aqui pelo canal do Aprova. Mais um encontro marcado, nosso encontro semanal, com pão quentinho, pão fresquinho, conforme a sua metáfora de construção de conhecimento. Eu quero aproveitar para te lembrar, para te convidar. Se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso, porque o nosso cuidado é para que sempre o melhor conteúdo feito com todo carinho, respeito e dedicação, com uma curadoria bem adequada, chegue até você. Porque nós construímos conhecimento assim. E de quebra, gente, além de construção de conhecimento e cidadania, a gente ainda consegue discutir melhor, entender melhor as demandas de processos seletivos, concursos e vestibulares, como acontece por aí, né? Aliás, final de semana agitado este último, né? Dia 5, domingo, dia de realização de mais uma edição do CNU, o Concurso Nacional Unificado no Brasil. Bom, vamos destacar algumas coisas importantíssimas, gente, que tem a ver com as relações que precisamos estabelecer com acontecimentos da atualidade, respeitando a construção e observando o que pode acontecer também, né? Fazendo prognósticos e nos situarmos em relação a algumas coisas. Olha, eu tô aqui já de rosa para lembrar que nós estamos em pleno mês do Outubro Rosa, né? O chamado Outubro Rosa, gente, que é um mês com aquela ideia mais forte, mais firme, mais consistente de alerta para a saúde feminina, né? Diz, por que é importante estabelecer um mês, Cleusa, para isso, né? Para que haja esse empenho coletivo. Justamente, pessoal, para que a gente tenha, de repente, assim, dizer, olha, o mês de outubro é meu mês final para fazer check-up todos os anos, porque senão acaba deixando e, de repente, passa um ano, passa outro ano, e isso não é interessante quando a gente pensa em cuidar da saúde. Outra coisa, nós estamos já no 10º mês do ano e o meu pedido que tem sido sempre recorrente, gente, mas não de uma maneira insistente que, puxa vida, que esgota a paciência do sujeito, né? Não, não. É um pedido mesmo, gente, solidário, para que a gente seja generoso, né? De maneira muito absoluta. Generoso em que sentido? Com a gente mesmo, com o nosso tempo, com o nosso tempo de tela e energia e dedicação. Por quê? Para que a gente dê mais tempo de tela a conteúdo produtivo. E isso, nós vamos fazer um balanço lá em dezembro, pensando em como foram as coisas nesse sentido, né? Olha, e por falar em fazer balanço, gente, bom, um dos itens que eu quero abordar com vocês hoje tem a ver com essa ideia de fazer balanço pelo aniversário, pela data significativa e tudo isso. Então, vamos para o nosso sumário? É esse primeiro item que eu vou abordar, gente, que é essa reunião de 3 dias promovida pelo Papa Leão XIV para conversar, justamente fazer esse chamamento, vamos dizer assim, né, de dar essa força produtiva para os 10 anos da Laudato Si. E esse congresso, essa espécie de reunião, congresso que aconteceu agora no último fim de semana, ou até o último fim de semana, nos arredores de Roma, contou com autoridades de vários países e a ideia é uma preparação ou uma força construtiva para a COP30. Já vamos falar sobre isso, então vamos falar dessa reunião promovida pelo Papa Leão XIV. Também vamos falar, gente, um pouquinho, olha, estamos focados aí com acontecimentos na Itália e arredores, né? Esse segundo item, infelizmente, pessoal, mais uma vez tem a ver com a guerra que se estende entre Israel e Hamas e com o perecimento da população em Gaza. Alguns países europeus, entre eles a Itália com mais força, convocaram aí protestos, manifestações. A Itália convocou uma greve geral devido à interceptação de uma flotilha que levava mantimentos para Gaza. Vamos conversar um pouco a respeito disso. E também, gente, olha aqui, voltando para o nosso quintal, como a gente costuma dizer, né? No Brasil, quero aproveitar para te lembrar que nós temos
né, no último domingo tivemos aí no dia 5 um aniversário significativo da Constituição Federal de 1988, mas esse é um lembrete para a gente discutir um pouquinho e para revigorar ideias a respeito. Mas também quero aqui do nosso quintal falar um pouquinho contigo sobre essa história que vem assustando as pessoas de intoxicações causadas por quantidades significativas de metanol dentro de bebidas alcoólicas consumidas em vários lugares no país. Vamos juntos, gente? Então vamos lá. Olha só. Primeiro ponto importante. Vamos falar dessa reunião promovida pelo Papa Leão XIV para celebrar, gente, os 10 anos da Laudato Si, publicada em 2015 pelo Papa Francisco, para também preparar algumas conversas de autoridades para a COP30, que acontece em Belém do Pará em novembro deste ano. E também, olha, neste domingo, pessoal, vamos fazer um adendo aqui, né, uma parte. Completaram-se aí 5 anos da divulgação, da publicação pelo saudoso Papa Francisco da encíclica Fratelli Tutti. Sim, aquela encíclica que discutia muito essas questões todas que vemos aflorar tão fortemente, né, gente, nos últimos anos, que são questões de fronteiras, de xenofobia, também outras questões muito sérias que provocam guerras entre nações. E nesse ponto, quando ele trouxe à tona aí a Fratelli Tutti, pessoal, ele trouxe, e eu gosto de rememorar aqui, o tanto de referências populares e referências muito constitutivas de identidades nacionais que ele procurou salvaguardar, né? Uma delas, eu sempre que posso rememoro, digo que é uma referência muito bonita e muito significativa, que é do Vinícius de Moraes, cantando o Samba da Bênção, falando que é melhor ser alegre que ser triste e que é bom, é importante celebrar a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. É uma referência, gente, muito significativa quando se fala de celebrar ou da necessidade de a gente discutir o fato de sermos todos humanos e, portanto, todos irmãos, independentemente dos locais que habitamos, independentemente das nossas etnias. É claro que isso, veja, é importante dizer quando se destaca essa ideia de, olha, somos todos irmãos, vamos celebrar isso, é quase que uma utopia pensar nesse alcance, né? Então é por isso, é para isso que servem as utopias, gente, para que a gente continue a caminhar e continue a construir, né? Não é para serem alcançadas, é para que a gente continue o percurso mesmo. E nesse ponto, então, queria aproveitar, pessoal, para fazer esse destaque, né? 5 anos da Fratelli Tutti e 10 anos da Laudato Si. E há algumas pesquisas linguísticas que dizem que a maneira como falamos ou o que conhecemos da linguagem molda o nosso pensamento. Quer dizer, aquilo que temos de vocabulário é aquilo que somos capazes de pensar. E eu estou associando isso porque o Papa Leão XIV deu uma ideia, né? Eu trouxe uma ideia, uma referência para aumentar a justiça, né, climática, esperança por justiça climática, segundo ele. Aliás, é esse o nome que ele deu para esse encontro promovido por ele, essa conferência. Ele procurou substituir a ideia, pessoal, de ação contra aquecimento global por uma ideia de ação climática decisiva e coordenada. Olha só, diz, faz diferença, Cleusa? Faz diferença, ó. Ação contra o aquecimento global ou ação climática decisiva e coordenada. Talvez ela dê mais concretude para ações mais específicas. Talvez seja isso, gente. Também, olha que curiosidade, né? Um dos representantes que participou desse encontro foi o ator e ex-governador de estado norte-americano, chamado Arnold Schwarzenegger. E ele brincou numa das suas falas, gente,
com um personagem que o tornou muito famoso também, que foi o Exterminador do Futuro, né? E ele usou a palavra Terminator para dizer assim, olha, não existe uma pessoa única, exclusiva, que possa terminar, que possa findar com os problemas de emissão de poluentes ou algo assim, mas existe a coletividade que precisa trabalhar para isso, né? Então, olha que importante destacar isso, relacionar, entender, pessoal, essa ideia também do nome dado à conferência, da ideia de ação climática decisiva e coordenada. Interessante a gente entender melhor, né? Bem, e aí, dito isso, como eu digo para vocês, às vezes tem notícias assim muito duras que a gente aborda por aqui, mas o faz com todo o respeito diante das informações que tem à disposição. E uma delas, gente, é de que mais uma flotilha que levava mantimentos para Gaza teria sido, vejam, eu estou usando justamente esse verbo porque há versões diferentes. Mas essa flotilha teria sido interceptada por Israel e os mantimentos não chegaram a Gaza. E algumas cidades significativas na Europa promoveram manifestações, passeatas, protestos. E na Itália isso se deu de maneira muito significativa no último fim de semana, como disse. São 3 dias de protestos, de uma greve geral em locais muito significativos, né? Roma, Bolonha, Milão e outros tantos, Nápoles. E veja só, essa ideia de greve geral, gente, vem ao encontro de entender o quanto a mobilização popular pode pressionar governos, pode fazer com que visões que antes eram subalternizadas ganhem destaque. Afinal de contas, muitos países estão reconhecendo, e isso ocorreu, né, um aumento significativo do número de países nos últimos tempos, estão reconhecendo o Estado da Palestina. E aí as coisas começam a ganhar uma repercussão e uma representatividade. Eu digo que essas notícias são difíceis de tratar, pessoal, porque, de outro lado, né, quem está sofrendo e passando necessidades e sofrendo muito por conta de uma guerra que se estende por tanto tempo, que desumaniza, que promove todos os horrores que a gente possa imaginar, não tem o tempo da diplomacia para esperar, né? Quem sofre tem um tempo relativo bem diferente do que o tempo da diplomacia, né? Então é para a gente pensar a respeito desses pontos. Voltando aqui, como disse, para o nosso quintal, neste 5 de outubro, Constituição Federal de 88 faz 37 anos. E em muitas situações, né, pessoal, vejam, nós discutimos recentemente a diferença, num programa, no encontro anterior aqui, a diferença entre PL e PEC, por exemplo, né? A ideia lá que tinha a ver com proposta de emenda constitucional ou um projeto de lei e quais são as diferenças. Então, importantíssimo a gente se manter cada vez mais conhecedor da nossa Constituição, gente, e de como ela nos assiste como cidadãos, ou do que falta alcançar. Aliás, todos os anos, de maneira recorrente, pessoal, tem aparecido, né, por exemplo, como temáticas das redações do Enem. Tem aparecido propostas que promovem discussões em que a Constituição ou a lei já atinge, já recobre esses grupos de pessoas, mas na prática isso não acontece. Então, é uma dica para a gente ficar com bastante atenção nesse sentido, sempre, né? Agora, outra coisa aqui do nosso quintal, que eu disse que ia discutir, é essa história da contaminação por metanol em bebidas, a adulteração de bebidas. Na verdade, o assunto é assim, né, gente? Adulteração de bebidas. Agora, o exemplo que está muito significativo é a adulteração por uso, por inserção de metanol em bebidas. Leva-nos à discussão de maneira mais forte porque são mais de 100 notificações, gente, no último mês, né, de setembro para cá. E o que acontece? O metanol é semelhante ao etanol e, portanto, passa despercebido ao paladar
de quem consome a bebida. E o que acontece dentro do nosso organismo, de maneira muito simplificada, estou dizendo isso, tá, pessoal? Mas sempre tem link aqui mais explicativo, que leva você também a outros conteúdos críveis e científicos a respeito, e você pode ver tudo isso, inclusive fórmulas químicas desses produtos. Bem, o fígado se atrapalha, gente. Meio que ele se atrapalha porque não está acostumado, né, a sintetizar, a promover, né, um encontro com esse tipo de substância. E aí, ele acaba produzindo ácido fórmico e formaldeído, que são duas substâncias que aí sim promovem toxicidade no nosso organismo. Bem, é como se fosse uma promoção aí de um envenenamento, né, para o organismo. Scleusa, em termos técnicos, o que está acontecendo? O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica, gente, de atendimento, procedimentos relacionados a isso, os exames também, e sobre que substâncias combatem ou podem minimizar os impactos. Uma dessas substâncias que minimiza é o etanol farmacêutico. Diz, e por que se está falando disso agora, Cleusa? É por causa do número de contaminações mesmo, gente. Porque, em média, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas aí, a gente tem registro de contaminação por metanol de mais ou menos 20 casos por ano. E agora, só nesse espaço de um mês e por conta de bebidas adulteradas, nós tivemos mais de 100 registros. Então, tá aí também, né, gente, orientações técnicas que a Anvisa, que o Ministério da Saúde oferecem a gente tem que tomar um cuidado muito especial com 2 situações específicas. Bebidas sem rótulo ou com procedência duvidosa, e a gente precisa desconfiar de preços muito abaixo do mercado. Bem, dito isso, gente, quero desejar uma semana excelente para todos nós, reiterar que a nossa conversa é super democrática aqui, e se você não está vendo na segunda-feira, ela fica gravada aqui à disposição, é atemporal o conteúdo para você ver a qualquer tempo e se informar da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.